Bem-vindos ao CryptoGuricast, o lugar onde trazemos os debates mais diversificados do mundo cripto para você. Nosso intuito aqui é trazer os melhores convidados com qualidade, diversidade, que englobam os diversos assuntos do mundo cripto. Fundamentalistas, traders, degens, DeFi, tudo que o mercado cripto oferece e que a gente vai trazer para você aqui. O nosso mundo nunca para e o nosso conteúdo também não. Ele está sempre evoluindo junto com o mercado. Antes de começar o episódio, eu sei que é clichê, mas eu vou te pedir uma coisa. A gente é early adopter aqui. Então vocês entendem. Eu preciso da ajuda de vocês que ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e, mais importante de tudo, se inscrevam nesse canal para receber o conteúdo e todas essas novidades. E bem-vindos a mais um episódio do CryptoGuricast. Olá, investidores! Olá, todo mundo aqui que está acompanhando o começo, né, do CryptoGuricast. E para um novo episódio, né, trouxe um amigo meu aqui, que é o Juliano Kimura, que é especialista em IA e cripto também, né? Então, a gente já conversou bastante, né, sobre IA, sobre cripto, e hoje eu trouxe ele aqui para também aí trocar muitos insights, né? E eu queria começar agradecendo, né, o espaço aqui, a produtora, né, ao Juan que está editando tudo, a o Kimura que se disponibilizou a vir aqui hoje, né, gravar comigo, e queria também te dar uma boa tarde, um bom dia, depende de que horas você está aí acompanhando, né, porque a live fica gravada. E Kimura, queria que você também se apresentasse, né? Se você puder se apresentar melhor, falar um pouquinho mais de você, acho que é bem legal. Fala pessoal, beleza? Bom, obrigado aí por ter me convidado. A gente já conversou bastante. Na verdade, é a segunda vez que a gente está batendo um papo assim, né? A gente teve a primeira vez que foi online, agora a gente está fazendo presencial. Isso. E, bom, meu nome é Juliano Kimura. Para quem não me conhece, eu sou palestrante, eu trabalho na área de capacitação há pelo menos uns 15 anos. Trabalhei no Facebook Brasil, trabalhei também em projetos do Sam Altman. No projeto da Word, né? Que é inclusive aonde. E o meu primeiro contato com cripto ele vem do MIT, né? Isso ali no final de 2022, aonde praticamente o MIT foi meu ponto de largada sobre o estudo em cima de blockchain. Mas antes disso, antes de 2022, era full Web 2, trabalhando desde 99 na Uhum, área de internet, uhum. né? Aprendi a codar lá no comecinho, em bloco de notas, ali meados de 98, Meu 99. Deus. Fui programador. MS-DOS, essas coisas. Não, a época que você tinha que rodar o Windows, você tinha que fazer comando no DOS para rodar o Para Windows. rodar o Windows. Eu fiz isso, eu fiz isso. E pegar todo esse período, eu trabalhei também em empresas de games, né? Trabalhei na Level Up Games, prestei serviço para empresas como Konami, Ubisoft, NC Games, UZ Games, 1 milhão de games aí, 1 milhão de games. Gameloft, né? Eu trabalhei bastante tempo na Gameloft também. E atualmente eu tenho focado bastante na área de inteligência artificial. Acho que depois de janeiro do ano passado, na verdade, o meu primeiro contato ainda é no MIT, né? Ali no meio de 2023. E aí lá a gente já estudava sobre Deep Learning, Machine Learning, antes da explosão do ChatGPT. Antes da explosão do ChatGPT. Antes de quando saiu a notícia e começou todo mundo a falar de ChatGPT, a gente está numa segunda onda aí. E olha, 2026 acho que vai ser punk. Não, muito, muito mais esperto. Eu me lembro que a primeira vez, assim,
que eu utilizei, né, o ChatGPT, a galera já utilizava há algum tempo, mas eu me lembro que eu utilizei para tentar ver um insight que eu tava e bater, né, bater a minha ideia se realmente aquilo lá que eu estava Sim. pensando, né, fazia sentido. E aí ele não me deu uma ele não me deu o preço, por exemplo, do Bitcoin estava totalmente errado, né. Sim, sim. Hoje eu já vejo que não, né, ele se eu falar qual o preço do Bitcoin hoje, ele blá-blá-blá, ou fazer algum insight, ele está bem mais atualizado com isso, né. Sim. É, ele pegou diferentes momentos ali, né, Isso. aquele começo lá era só chat e uma base já treinada. Mas, se você pegar todo o histórico do ChatGPT a cada atualização, ele foi implementando coisas cada vez mais impressionantes. Uhum. Então, se você compara desde o primeiro ChatGPT mesmo, que era só um bate-papo, era só Era texto. tipo clips do Windows. Exato. Não, e Lembro. aí você pega a evolução que foi texto, aí começou a aceitar áudio, agora faz videoconferência, ou já tá no Codex, tá codando, já tá fazendo E vídeo. quando vier o 6 ele vai programar e tudo já, né. Não, já tá Já tá num já tá programando, já chegando tá já tá chegando programando. num nível já hoje, que não tinha tudo isso de produtos, né, assim, quando eu digo produtos, a gente se refere aos modais que foram Uhum, implementados no ChatGPT, que, por exemplo, até hoje o pessoal acha impressionante quando você abre uma videochamada com o ChatGPT, uhum, e você vê que o tempo de resposta, né, da videochamada, uhum. ele é realmente Eu impressionante. nunca abri uma videochamada no ChatGPT. Não, é absurdo. Você abre assim, ele conversa com você como se estivesse vendo o ambiente. E aí tu abre uma videochamada com ele, por exemplo, sei lá, eu tô em casa com um problema ali que no micro-ondas, eu abro com ele e falo: "Olha, tá Mostra a acontecendo, câmera, me ajuda aqui", e aí ele vai conversando comigo, é sim, isso? vai conversando. Quando você chega, por exemplo, assim, a gente abriria aqui no podcast, Aham. ele olhando assim em volta, você ia falar assim para ele: "Olha, o que que você acha que a gente está fazendo aqui?" Aí você passa a câmera para cá e aí ele fala o seguinte: "Cara, olha, pelo que eu tô vendo aí do ambiente, vocês estão fazendo um podcast." Uhum, Aí eles vão e mais, ele vai ler a imagem, ele vai ler o seu notebook, ele vai ler todo o contexto, e aí ele uhum. vai dizer: "É um podcast sobre cripto, é um podcast sobre Sim, sim, sim. tecnologia." Então isso é até hoje, quando você mostra isso em treinamento, em palestra, as Uhum, pessoas realmente acham, absurdo, é muito diferente. uhum, E é mais impressionante porque quando eu apresento isso, geralmente eu apresento ao vivo, né, uhum, você só liga ali na hora e faz a uhum. chamada falando com o ChatGPT. E hoje tu em cripto, assim, o que que tu tá utilizando ainda, tá ChatGPT ou outras inteligências artificiais, Cara, como é que tá? eu vou te dizer que o ChatGPT e toda a inteligência artificial hoje, ele tá acelerando bastante o processo de cripto, né? Acho que Uhum, quem não pegou isso, eu tô achando impressionante o quanto isso vai alavancar. Se a gente parar para pensar, hoje a confraria Web3, que é a comunidade, uhum, é, comunidade que você tem, esqueci até de a, comentar, né? a confraria já tem aí indo de 3 para 4 anos, né, de existência, realizando encontros periódicos. Durante todo esse período, a gente sempre conversou e sempre estudou muito sobre token, tokenização, aplicabilidade, utilitário, governança, N coisas, né? Uhum, Sempre a gente conversou sobre isso. E a partir desse momento, de 3, 4 meses para cá, a gente começou a ver um movimento um pouco diferente, que é o movimento de implementação, principalmente por ferramentas como o Vibe Coding, né? Então você pega a minha bagagem, se eu estava codando ali, usei Dreamweaver 4.0, Dreamweaver MX ainda, ali em meados de 2000. Você pega a minha bagagem de programador e você conecta agora com Vibe Coding,
A gente está começando a desenvolver várias aplicações que estão conectadas com o nosso token. Então, a gente lançou um token recentemente, que é a Milhas da Confraria, É isso que tu tava me falando que antes, eu né? mandei agora, né? A gente lançou faz um mês, mais ou menos. E tem a ver com milhas aéreas, é isso? A palavra milhas, sim. Ah, não, é porque quando tu falou de milhas, eu pensei, pô, tem a ver com milhas aéreas. Sim. Até porque é mais fácil das pessoas entenderem o que Uhum, que é. Porque você entende que milhas é algo que você troca por algo, uhum, sim. mas que você não sabe o valor. Uhum. Você pega. Depende né? Depende de um milhão de coisas, De assim. 1 milhão de fatores, Um né? milhão de fatores, mas o fato é que se você tiver 1 milhão de milhas aéreas da Gol, da Vivo, da Oi, da whatever, Da Azul é completamente diferente uma da outra, o timing é diferente quando tu vai mas fazer. existe uma troca real. Você percebe que assim, você fala 1 milhão de milhas aéreas, mas você não sabe quanto isso vale em Sim, dinheiro, porque varia. sim. Então você pode trocar por passagem aérea, Você pode trocar por dinheiro, por né? dinheiro, pode vender as Isso, milhas. vender as milhas. E aí é muito difícil, e aí as milhas é a melhor forma de você explicar o que que é o que a gente está fazendo. Hum. Porque, por exemplo, você troca milhas por celular, você troca milhas por TV. Se você for na loja da Go, Smile, se Sim, você dá vai para lá, fazer isso já há algum tempo. já. Você vai Mas no na... seu caso, vai valer mais a pena, é isso? Não, as milhas, ela vai funcionar do mesmo jeito, Ah, tá. só que com adicionais. Então, o que a gente tem implementado, e acho que assim, essa é a grande lição que a gente está tirando. A gente até então não tinha lançado um token. A gente fez alguns ensaios. A gente chegou a testar tokens na rede da Hathor, a gente testou tokens na Polygon, testamos token na PancakeSwap com a Springbird, né? A gente só não chegou a testar a Pump Fan na Solana. Mas na verdade a gente chegou até. Porque assim, a Pump Fan da Solana, eu olhei e falei, puta, legal, deu hype, muita meme coin, a galera pirando lá. E na sequência foi quando soltaram a Spring Bird da PancakeSwap. Só que a Spring Bird da PancakeSwap, olhando as ferramentas e olhando o propósito, eu fiquei mais à vontade de testar lá, porque lá Uhum, você já lançava, fazia pool de liquidez, colocava par, uhum. tinha ferramentas para Sim. você começar a testar. O que eu não gostei ainda era da questão do gas fee e de coisas que Hum. assim fica pesado para você brincar no dia a O dia. melhor seria na Solana, para brincar mesmo. Ou na Solana, ou Ou... em alguma que você tivesse Só algum que tipo de isenção de gas fee. tem a Polygon, mas que travou demais. Teve dois travamentos bem grandes que ficaram Sim, fora do ar. sim, Então não é uma credibilidade que passa, né? sim. Para isso. É que o volume de transação é que acaba congestionando e acaba sendo o grande gargalo em muitas blockchains, né? É, Até. Solana não tem esse problema. Então, Solana não tem esse problema, Mas mas ela tem um problema de dev, de desenvolvimento ainda. não só desenvolvimento. Quando você pega o rastreamento das transações, por exemplo, da Solana, comparado com outras aplicações, ela tem 80% de transações automatizadas, sendo que a segunda deve ter por volta de umas 45%, 40%. E isso é o que acaba inflacionando as transações. Porém, isso me acende uma luz vermelha ali. Tipo, peraí. Se 80% das transações automatizadas que estão acontecendo na Solana, significa que o dinheiro que está sendo pago em transações está sendo pago por automação. 80% está sendo gasto com automação. Apenas 20% seriam transações que não são automações. Uhum. O Que não que, são bots, por exemplo, etc. exato. O que me acende uma luz, o que acende uma luz vermelha para mim. Uhum.
E eu tô falando do ponto de vista técnico. Beleza, a Certo. performance é alta, gas fee é baixo, blá blá blá, mas isso me acende uma luz vermelha. Bom, eu sou bem solaneiro, né? Eu gosto muito da Solana, cara. Pode ver É, aqui, ó, as cores da Solana. sim, mas aí é que tá, Guri. Mas, Eu acho que o legal não é você ser fã de não, 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 uma não. Eu blockchain. sou completamente aberto a tudo. Inclusive, é por isso que eu acho que eu sou o único solaneiro que tá no grupo de maximalista. Sim. E que os caras me aceitam e gostam de mim. Eles me convidam para os negócios, falam, pô, solaneiro, blá, blá, blá. Porque eu gosto, mas eu também, pô, eu sou um É, cara que sei conversar com todo mundo, entendeu? e entender os prós e contras. Exatamente. Tipo, se você pegar e só xingar ou só aquilo ali, eu falo, pô, tem veio aqui um dia desses, né? Vai sair também um episódio qualquer dia desse com a Florence, que é a Crypto Sheriff, solaneira, e a gente, pô, meteu o pau em outras redes. Eu entrei na brincadeira, eu sou solaneiro junto com ela e tudo mais, mas a gente falou ao mesmo tempo que sem Ethereum não teria Solana, sem Bitcoin não teria Solana. E outra, eu não gosto de, eu às vezes falo assim, não gosto nem de comparar Bitcoin com Solana, cara. Porque para mim, eu falo assim, você faz eu não vejo nenhum Faria Limer fazendo uma análise de Google contra ouro. É, Porque o é, Bitcoin é o ouro digital que todo mundo defende, sim, basicamente. sim, Aplicação, reserva de valor, certo? A aplicação que existiu quando Satoshi veio era o quê? Trocar. Hoje não existe mais. Hoje não é isso. Praticamente ninguém faz isso. A gente faz para adoção, já comentei isso várias vezes aqui, etc e tal. Porém, entretudo, contanto, para mim é comparar uma coisa completamente diferente com a outra. Seria mais plausível, então, vamos pensar em comparar Ethereum, que aí sim tem alguma coisa a mais, mas mesmo assim a Ethereum ela é a primeira que veio nesse sentido de ser descentralizada, mas uma blockchain aberta e programável para que todos o utilizem, o que não acontece com o Bitcoin, né? sim. É, Bitcoin o pessoal não vai chegar na rua, não imagino chegando na rua, né? Hum, A gente teve problemas sérios mesmo na rede Lightning e a utilização, tipo, que deveriam ser simples, não funcionando. A gente viu isso acontecendo em eventos como SatisConf e dá para explicar isso, né? Quando aconteceu lá os problemas a ideia de você poder criar um evento que você vai rodar ele inteiro com cripto, tipo, você paga o food truck com cripto, você paga tudo com cripto, é uma ideia maravilhosa. E eu gosto dessa eu ideia. gosto dessa ideia também. Só que, só que o problema é que é aí que começa a mostrar onde está o gargalo. E sabe o que que eu penso? Acho que, tipo, por exemplo, eu vou ser repetitivo aqui, gente, porque aqui eu não quero que seja uma entrevista, eu quero sempre que seja um bate-papo e às vezes as minhas opiniões eu não vou mudar, né? Vamos ser repetitivos. Eh, você não compra um hot dog, um pão de queijo com ouro, né? Não, não. Ninguém faz isso. Não, na verdade, até lá, talvez em Roraima, ali em Boa Vista, o pessoal chegou a fazer. Mas Ó. isso não é. É, especificamente, mas assim, não que não aconteça. Mas, por exemplo, você Tá, pega cidades que tem minas, tipo, sim. em algum nível acontece. Algum nível acontece, mas é que Sim, no Bitcoin vai acontecer em algum nível sempre. é, E algum nível vai acontecer, sim, e eu acho favorável que aconteça com o Bitcoin para que seja, e aí eu já falei isso algumas vezes, para que seja espalhado aí a palavra de blockchain, de cripto, sim. do Bitcoin, porque às vezes um cara ali que está vendendo o brigadeiro, uma cerveja, uma caipirinha, É. e aí de repente tu, posso pagar em Bitcoin? Ele,
já escutou, blá, 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 em 5 minutos tu baixa ali a Blink, seria a Lightning que tu falou ali, hã, e aí esse cara, baixou e recebeu, de repente ele vai para casa, ele vai pesquisar no Google, vai botar no ChatGPT e aí ele vai começar a se interessar, entendeu. Então esse ponto eu acho positivo. Esse é um ponto que, assim, até com o governo tá recuando agora com o Drex, é um ponto negativo. E eu sempre expliquei, sempre considerei o O que que é Drex o ponto negativo? ponto negativo. O ponto negativo é que eu usava o Drex como uma forma de você dizer que o governo encara isso como uma coisa séria, blockchain. Ah, sim, sim, sim. Primeiro Agora primeiro você eles não tem. cortaram, né. Primeiro eles falaram que o Drex não seria na blockchain. Aí agora abandonaram a ideia de Drex totalmente, foi isso, né? Não, você não ter mais. Porque a partir da hora que quando você tem a discussão ali começando, eu usava bastante o discurso de, olha, o governo já está olhando para isso, então você tem que Aham, prestar atenção. sim. Agora você não tem mais isso. Você não pode mais falar, ó, pessoal, presta atenção, empresários brasileiros. Presta atenção em blockchain. Por quê? Porque o governo brasileiro está já estudando o Drex. Agora você não tem mais isso. Mas por quê, né? Por que que não tem? Porque Não, justamente mas era isso não um importa, é, Corey. Isso é, não importa. Porque se você virar e falar assim, quando você fala com empresários, a eles gente não tá vão falando, não entender vão o que a gente tá entender. falando. Eu tenho que chegar pro cara que tem empresa na esquina. Aí como que você convence o cara da esquina Isso. que blockchain e cripto é um negócio sério? Nesse caso, o papel do Drex era você. Eu falava isso. Se você pegar vídeos Uhum. passados meus, eu falava assim: olha, o Drex é um mal necessário. Era um mal necessário. Por quê? Porque você falava que Drex era o que o governo estava estudando de cripto, porque cripto é uma coisa séria, Uhum. blockchain é uma coisa séria, então você precisa estudar cripto. Agora, se você vai falar que o governo brasileiro está estudando cripto, tá? Não, não tá. Mas eu acho que eles vão, continuar fazendo, porque assim, o governo brasileiro, no que ele é melhor de tudo? Em taxar e catar dinheiro de todo mundo. Então, eu não sei aonde que, assim, a gente vai ter que ver aonde que eles vão começar. O pior é você ver só notícias de tributação que tem cargas tributárias altíssimas, mais de 23, 25%. É, E é uma coisa que eu nunca entendi, porque, por exemplo, você compra cripto e você vende cripto e não como investimento, mas como, às vezes, reserva de valor. uhum. Mas e, por exemplo, quando você ganha, você tem que pagar imposto. E quando você perde, você faz o quê? Recebe de volta? Não, e até quando você perde, eles querem cobrar, entendeu? É, Não faz o menor sentido. entendeu? Igual, pô, Exato. perdi mesmo assim, vocês querem me lascar, Sem entendeu? ganhando ou perdendo, você vai ser tributado do mesmo jeito. Exato. Você vai ser tributado na entrada e na saída. Então, tipo, a grande pergunta quando o pessoal me faz é, beleza, e quando você não tiver que voltar para o sistema financeiro fiduciário? É exatamente aí que entra esses outros sistemas onde a gente consegue, nas finanças descentralizadas, só Sim, que aí algo muito mais além, que essa camada de pessoas, normalmente, que a gente está tentando introduzir para o mundo cripto, demora um pouquinho mais para chegar. Só que eu estou vendo hoje aplicações que estão aí fazendo isso ser mais fácil, sim, sim. graças, graças Isso gradativamente isso gradativamente. tá surgindo, né? E aí, por exemplo, a nossa iniciativa do nosso token foi a primeira vez que a gente se sentiu à vontade de lançar um token, porque assim, a confraria, ela sempre teve um lema que é comer, beber e conectar. E um dos principais pontos é a adoção e sensibilização. Quando eu comecei com cripto, assim, aliás, curiosidade, você sabe que a confraria, o nome Confraria Web3, ele surgiu a 3 quarteirões daqui? Tinha uma pizzaria que fica ali onde está a espetaria, não tem uma espetaria aqui atrás?
A espetaria, esqueci o nome da espetaria. Só que essa espetaria, há 3, 4 anos atrás, não era uma espetaria, era uma pizzaria. E o primeiro encontro que a gente fez, que não era confraria ainda, a gente veio 6 pessoas para falar sobre o Web3. Uma dessas pessoas era o Max Nolan. E a gente ficou conversando. E a partir daquele dia, a gente falou: putz, podia ter uma confraria para falar de Web3. E aí surgiu a confraria Web3. Inclusive, na última que eu fui, eu fiz uma palestra lá sobre stablecoins, sobre rendimento, earnings em finanças descentralizadas, porque era justamente algo em que a gente convidou pessoas mais, às vezes, do mercado tradicional, e eu mostrei as possibilidades, assim, naquele tempo eu estava conseguindo um earn de 35% ao ano em uma estratégia de DeFi, Uhum. fazendo um looping com as duas maiores, desculpa, as três maiores stablecoins do mundo. Ou seja, algo seguro que eu conseguia controlar todos os dias ali com um baita yield, né? As 3 maiores, qual que é a As três terceira? maiores. O SDT, o SDC e o SDE Ah, tá. da ENA, né? Eu só fiquei na dúvida no terceiro só. Mas é uma coisa que eu fico imaginando. Hoje, quando a gente lançou o nosso token, é o que você falou, tipo, como que a gente traz isso pro dia a dia de uma forma fácil de explicar, e aí que entra a questão de ser milhas. Porque quando você não precisa explicar o que que é milhas. Você chama uma pessoa, qualquer um leigo, uma pessoa que está andando na rua, se você falar, ó, a gente tem uma comunidade, a gente tem milhas. Se tu botar token, se tu botar isso, se tu botar Não, se você aquilo. botar token, criptomoeda, se você botar o que você quiser, você fudeu o projeto. É. Porque o cara não entende Na porra realidade, nenhuma. os bancos já irritaram a gente com token, né? Porque tinha uma época que a Ah, gente tinha que fazer e depois tinha que ir no caixa do banco para liberar o token. sim. Eu me lembro que eu ficava de cara com isso, falando, nossa, eu tenho que ir no banco agora para liberar esse token. E na época que eu não É, conhecia, assim, isso já deve ter irritado muita gente. sim, sim. Não, eu lembro que a primeira vez que eu escutei a palavra token, eu jogava Magic the Gathering. Lembra do Magic, dos card games? Sim. E aí tinha o maldito do token, que na verdade tokens são, eles chamam de a tradução para o card game seria marcadores ou fichas, né? Uhum. Só que ficha era muito confuso, então você usava a palavra marcador, que era tipo Uhum. como se fosse um sinal. E hoje, tipo, o que eu uso para explicar token muitas vezes é ou ficha de poker. A ficha de poker é um token. Porque você troca ele pelo dinheiro e vai ter vários valores diferentes ali, de acordo Pode com. ter, ou mesmo, quando você usa. Eu gosto muito de usar o exemplo de quermesse e de festa junina. Verdade. Você vai lá dentro da quermesse, na festa junina, você tem que comprar ficha de hot dog, ficha de pescaria, ficha de não sei o quê. São fichas e fichas são tokens. Aqueles papeizinhos são tokens. Então, a explicação mais que eu uso com o pessoal leigo é explicar os tokens a partir de uma coisa que eles têm o dia a dia, que é o token de festa junina. E tu é muito bom nisso, cara, de explicar para pessoas leigas várias. Sim, O mundo cripto, o mundo de AI, etc e tal. Porque, por exemplo, quando eu aprendo algo profundamente, eu fico muito didático e técnico. sim, A partir do momento em que eu aprendi aquilo mais profundamente, quando a pessoa me pergunta, eu só consigo explicar aquilo dando uma baita de uma volta e falando de repente estou falando de M2 global, de juros dos Estados Unidos, de
não sei o quê, e pá, eu não consigo simplificar aquilo, É, né? e é difícil mesmo, André, porque quando, por exemplo, eu tô dando aula já faz quase 20 anos. Eu comecei a dar aulas e treinamentos na e-commerce school, ali na Paulista, muito tempo atrás. E quanto mais você ensina, mais você aprende e mais você entende que o grau de entendimento das pessoas é muito diferente. Quanto maior é a sala. Então eu pegava a sala de 30, 40 pessoas, é difícil porque o desnível tecnológico é gigante. Não só isso, é desnível tecnológico, psicológico, cada um aprende de um jeito. Imagina, eu que sou um TDAH diagnosticado desde os anos 90. As pessoas nos anos 90, chegou lá na segunda série, não sabia ler nem escrever, tal. Falaram, não, ele tem autismo, ele tem dislexia, etc e tal. Graças a Deus, naquele tempo, minha família tinha ali como me levar para várias psiquiatras, psicólogos, etc. E eu fui ali diagnosticado com TDAH lá nos anos 90 ainda. E falaram assim, não, fizeram alguns testes, não, ele foi até acima do nível dele, só que ele não vai aprender na escola. Ele vai aprender do jeito dele, como ele quiser. Então, tipo, eu me enfiava no computador, então essas coisas de MS-DOS, blá, 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 eu ficava ali, tipo, me enfiando e aprendendo, né? Então, é que nem você falou, se eu ia para uma escola, por exemplo, eu percebi aí já muito tarde, infelizmente, que eu aprendia matemática, que era o que eu mais tinha dificuldade, por exemplo, se tivesse eu e o professor do meu lado. Mas eu não aprendia na aula. Então, eu me lembro de o professor me ensinar num dia e no outro continuar a matéria lá na sala de aula e eu não conseguia aprender, e eu não conseguia continuar, porque na sala eu não conseguia. Sim. E aí, por você falando isso, imagina aí, você tem desnível tecnológico, tem pessoas com autismo, tem pessoas com TDAH, tem pessoas com dislexia, etc e tal. Hoje, muita gente fica falando, ah, pô, tá na moda, esqueceu a chave do carro, eu tenho TDAH, blá, blá, blá. Até queima ali essas realmente quem tem essas coisas, porque não é só esquecer, são coisas É. que vão muito além disso, que atrapalha o interpessoal ali, a conexão, atrapalha o relacionamento, etc e Uhum. tal. Isso é muito complicado. Você como professor aí deve já ter sentido isso várias vezes, né? Hoje eu voltei agora, por exemplo, de Cuiabá. Eu estava lá em Tangará da Serra, Mato Grosso. E eu fui dar um treinamento sobre inteligência artificial numa empresa de agronegócios, agroambiental. E na sala com 20 pessoas, você pega, assim, de 20 pessoas, você pega uns 3, 4 que é esperto tecnológico, né, smart. Você tem um grupo de pessoas que já usa tecnologia a nível usuário comum, né, que é o Aham, cara que usa o ChatGPT para fazer pergunta, né? uhum, é, Para conversar e para fazer pergunta. E aí você tem uma galera que, assim, nunca viu e não faz ideia do que é capaz, tá? Aí quando você pega e começa a mostrar as possibilidades para essas pessoas, é como se você estivesse abrindo um maravilhoso mundo novo para cada uma delas. Porque ela olha e fala assim, não, espera aí, dá para fazer videoconferência com o chat GPT, eu consigo mostrar a minha geladeira, ele consegue ver os ingredientes, ele consegue entender quais são os ingredientes e ele te fala qual é a receita que você vai cozinhar com aqueles ingredientes. mas assim, isso continua para mim sendo ainda o básico, por Sim. isso que você falou, porque eu gosto mais de utilizar ele para coisas que eu percebi que, assim, olha, putz, eu tenho uma ideia genial. Só que essa ideia aqui
Eu não, eu para ver se ela realmente vai dar certo, eu precisaria colocar em prática, às vezes gastar tempo e dinheiro. Primeiro eu vou falar com o ChatGPT e falar assim: "Olha, eu tenho essa ideia aqui, o que que tu acha?". Ele vai, blá, 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 e a gente vai ficar conversando, blá, blá, blá. Eu falei: "Putz", e aí eu via que coisas que eu perderia tempo e dinheiro fazendo, ou se eu não pegasse, eu teria que gastar com um amigo meu que entende de tal assunto. Cara, mas isso é meio errado do ponto de vista de você estar construindo inovação. Até porque Como assim? quando você está construindo algo novo, é um caminho que não foi trilhado ainda, tá? Eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Uhum. Você pararia para desenvolver um programa de mensagem para mandar mensagem de uma pessoa para outra? Criaria um aplicativo assim? Você colocaria isso no mercado? Como se fosse algo novo agora, tu tá falando? É, você faria isso Tipo um agora? WhatsApp, Você mas pararia tempo para fazer um não, aplicativo? Não, mas isso é o WhatsApp. sim, E tipo, vale bilhões. aham, Então, assim, esse tipo de conversa, ele não leva a lugar nenhum, por quê? Porque quando você está trilhando um caminho novo, ou você consegue fazer algo melhor do que aquele, tipo, não é uma conversa do WhatsApp, porque essa conversa que você está tendo seria a mesma conversa que ele está tendo com mais 1 bilhão de pessoas. tá, Ele tá te levando para o caminho da normalidade. Se a sua tá, ideia for uma puta ideia genial, você se fudeu. Por isso que aham. eu uso a questão. Ah, não tinha pensado por esse sentido, mas às vezes é uma ideia genial, às vezes que eu tô falando de ideias geniais, de insights, seria de ideias de DeFi, de coisa assim que eu mais utilizo para Então, mas sabe qual que é o critério para uma ideia genial? Impacto social. tá, Se não tem o critério para você falar, essa ideia, ela é realmente genial, que ela vai transformar o mundo, né? É o tamanho do seu impacto social. sim, E aí você tem que olhar em camadas e adoção. Eu concordo com você. DeFi é o futuro e é a melhor coisa uhum, em estágios avançados. uhum, Porque hoje, por exemplo, cara, no futuro, e aí eu imagino do que a gente está fazendo com, por exemplo, as milhas. A experiência das milhas eu acho excelente porque, e eu já falei isso em outros lugares, em outros podcasts, o real transformação, ela vai acontecer não de cima para baixo, ela vai acontecer de baixo para cima. A partir de pequenas comunidades que estão usando de maneira realmente impactante, porque tem valor real, e aí isso vai capilarizando e vai se propagando a nível sociedade. mas é igual internet, tudo meio que early adopters assim, né? Tudo bem que foi Sim, primeiramente utilizado por grandes, né? Se a gente usar a computação, por exemplo, mas depois foi utilizado por pessoas mais ali que entenderam isso, e até essa adoção acontecer foi muito é. difícil, né? Não, mas o exemplo da internet é muito bom, Guri. Porque quando você pega, por exemplo, a internet surgiu ali, Tim Berners-Lee e a turminha da bolha da internet ali nas faculdades norte-americanas. Uhum. Quando você fala que não existe um dono para algo, isso a gente está falando da internet. Isso a gente tá falando na internet. Por quê? Porque todo mundo adotou o protocolo e, em teoria, é descentralizado. Por quê? Porque qualquer um que adotou o protocolo consegue criar um seu nó de conhecimento ali, que são, no caso, eles vêm por backbone, né? Que é os os cabos gigantes para passar sinal de internet, mas agora tem satélite, mas também você está ligado que os caras passam um cabo dessa grossura que vai de um continente para outro, né? Uhum. Você fala, caraca, como assim? Tem um cabo que passa. Não, tem. E aí você começa a enxergar que a internet, ela é descentralizada, porém, ela é centralizada nos seus
nos seus endpoints, assim. É, você pode ter o protocolo, Uhum. mas, por exemplo, quem quer dominar ou quem quer controlar a internet, ele vai tentar controlar os nós. Nesse momento, a gente tem os nós controlados. Quem são os controles dos nós? Vivo, Claro, as operadoras, né? TIM, por aí vai. Elas são as fornecedoras nesse momento. Uhum. O que a gente está imaginando, e a gente começa a falar, por exemplo, Elon Musk com o Tesla Phone P. Você pega ele com internet via satélite, dispensa operadora, ou seja, E fala às vezes assim: "Ah, eu vou liberar para todo mundo aqui que tá com problema lá". o cara vira e fala assim, vou dar internet para todo mundo, internet via satélite para todo mundo. E, e aí você fala, cara, isso é ruim, mas como isso pode ser ruim, né? E eu concordo que tem os dois pontos, mas eu acredito muito que a liberdade ela tende a ser mais benéfica do que maléfica. Com certeza, eu sou libertário, então, né, liberalista, Porque a liberdade é que o pessoal não entende a liberdade da maneira correta, porque quando você fala de, por exemplo, mudança de classe econômica, tipo, a pessoa, quando você tem liberdade, uma pessoa que é pobre pode se tornar milionária. E quanto mais controle você tem no sistema, menos essa fluidez entre você ser pobre e virar rico, isso acontece. E aí as pessoas que você tem uma espécie de controle invisível, porque isso envolve, por exemplo, altas tributações, taxas, impostos, multas, e todo um sistema corrompido, porque o cara que é pobre se fode muito mais do que o cara que é rico. Eu não tenho dúvidas disso. o cara que é pobre, ele às vezes nem sabe que ele pode várias coisas, Sim, mas né. e aí é muito foda, por quê? Porque você pega um cara que ganha mal, ou um pequeno empreendedor mesmo, se você vê a quantidade de tributações, de adversidades e de não benefícios que você tem, ela é muito superior a um cara que tem uma grande empresa. Por quê? Porque o cara que tem a grande empresa, ele faz lobby político, ele conversa, ele tem benefícios, ele faz lei fiscal, Ele ele jogar a empresa faz para lá, para faz o leis de Uruguai, para o cultura, Paraguai. etc. Faz várias coisas e sai do sistema. O cara que é pobre e que está começando uma empresa agora, o cara tem que pagar uma caralhada de imposto, alvará, funcionário que tem uma carga tributária. Se você pegar funcionário CLT, você tem que multiplicar vezes 2,5 o que você ganha para você justificar ter um CLT. Não queria nem discutir isso aqui, né. A gente tá Não, falando, né, é que mas eu fico eu puto com fico isso, puto também. eu fico Ah, puto com mas isso. se não é para discutir aqui, onde a gente vai discutir? Não, eu sei, não, é que me dá uma raiva, Não, sabe. também me dá raiva, porque Raiva, você velho. pega o empreendedor pequeno que tá escutando a gente aqui, o cara só se fode. Aí você vira e fala assim, pô, o cara paga 17,3 de imposto É por isso que a gente quer que ele aceite Bitcoin, aceite o USDT, aceite o USDC, qualquer coisa que estimule ele a pelo menos começar a aprender e ver e sair do e sistema. sair do sistema da forma mais fácil. E é por isso que eu amo cripto, é a forma mais fácil para pequenos conseguirem às vezes fazer isso. Só o que o pessoal tem que entender, e aí sempre que eu converso com alguém que não é do nosso meio de tecnologia, e eu não me considero um cara do meio financeiro, eu sou um cara do meio de tecnologia. Sim, e Eu cripto é sou. tecnologia e é exatamente isso. E eu explico para um cara de financeiro que cripto é reserva de valor, e eu explico de um jeito, tentando explicar de um jeito simples, que a reserva de valor basicamente olha, cripto, quando você tem uma Bitcoin, é uma de 21 milhões. Quando você tem 1 milhão de reais, é 1 milhão de reais de quanto? Infinito? Você tem 1 milhão de Pera- dólares. tá- É, o Perdão. cara, o cara É. tem 1 milhão de dólares.
cara tem US$ 1 milhão e é US$ 1 milhão de quantos dólares em circulação? Não, assim, sabe que no, na pandemia foram impressos mais de 40% dos dólares circulantes hoje. 40%. 40%, mais de 40%. Só na época da pandemia. Hum. Para estimular, etc e tal. Por quê? Porque não temos mais, desde 1971, o lastro do dólar. Então, o que que acontece? Acontece uma pandemia, a gente precisa fazer o quê? Bom, liga a impressora, baixa os juros e etc e tal. É. A gente teve. Tu acha que foi o halving que fez aquilo lá, que fez aquela alta que a gente teve no ciclo passado? Então, na verdade, o halving é só explicação lógica para isso. Mas você tem vários fatores macroeconômicos que falam o porquê. Quando foi você lembra quando foi a última crise imobiliária que a gente teve? Foi em meados de 2008. 2008, né? Isso, a grande foi aí que veio a criação do Bitcoin. É. E hoje você separa os ciclos de mudança de 12 em 12 anos. Então a gente teve aí, você tem o de 4 em 4 anos, que é o halving, né? Sim, E você tem os ciclos de 12 em 12, que são os ciclos, eles chamam de, os 12 anos são os 12 anos, que é os 12 anos do zodíaco, os 12 anos de um monte de coisas. mas são ciclos macroeconômicos gerais, né? Por exemplo, as pessoas, você sabe que tanto na sabedoria milenar, a gente divide a idade do ser humano de 12 em 12 anos. Uhum. Então você tem os primeiros 12 anos, de 12 até 24, de 24 até 36, de 36 até 48 e de 48 até 60. São as idades. Se você parar para olhar, Uhum. aí a juventude, a primeira infância, depois a adolescência, adulto, jovem adulto, adulto e terceira idade Uhum. para pra gente. Não sabia, mas legal. Mas você vê, e isso é tão verdade que isso muda no seu corpo. Você tá com quantos anos? 34. 34. O seu próximo ciclo inicia daqui 2 anos. Aham, daqui a 2 anos. 34, Ixi, 36. lascou. É o próximo ciclo. Uhum. Porque daí você começa a entrar no próximo ciclo, que é dos 36 aos 48. E a gente fica com esse negócio de 40, né? Aqui, aqui mais, né? Mas é o. Mas quando você fala do ciclo, é só você olhar. Tipo assim, a gente teve uma crise que aconteceu ali 2008, 2020. O que aconteceu em 2020? Não, é da pandemia. Pandemia. Só que aí a gente precisou da pandemia, a gente precisou da maior expansão monetária global, né? Corte de juros gigante para as empresas não quebrarem, ou seja, para empresas principalmente juros quase a zero, e para a pessoa física eles estavam enfiando dinheiro, né? Sim. 40% dos dólares circulantes hoje em dia, ou até mais, impressos naquele momento, e coincidiu exatamente com o rabo. E aí, se tu olhares a alta, ela vai de 2020, ela vai exatamente com essa expansão de liquidez dos Estados Unidos. Aí ela tem uma queda, onde vai ali em 64 por aí. O Bitcoin sai de 20 mil, 30 mil até 65 mil e cai, despenca cerca de 34%, porque a China, de repente, né, decide que vão ali proibir o Bitcoin e expurgar ali, tirar todos os mineradores de lá. Sendo que praticamente 80, 70% dos mineradores do mundo estavam na China. Então, no meio desse ciclo de alta, a gente tem essa queda
de 34%, Bitcoin volta lá para baixo e demora mais ou menos 6 meses para voltar e pegar um segundo topo em 60 ou 68, 70 e poucos. Agora eu não lembro, sempre esqueço esse número aqui. Exatamente. E aí ele pega esse último topo para depois cair quando os Estados Unidos aumentam os juros e com a injeção de liquidez, para de imprimir dinheiro. Aí tem as nossas variáveis, assim. Eu vejo que Bitcoin vai ser reserva de valor, Ethereum vai ser reserva de valor também, né? Não tanto quanto o Bitcoin. Mas, o que que vai acabar acontecendo? A movimentação no dia a dia, a gente vai estar caminhando para um escambo digital geral. Você não acha que o Ethereum é mais uma utilidade? Utility? Possivelmente, mas aí é que tá. Você pega, por exemplo, Bitcoin, reserva de valor. Aí você tem Ethereum. Ethereum tá. Bom, se você pegar Como se de. fosse uma prata, por exemplo, que a prata é útil. Então, mas aí é que tá. Tanto a prata ou você tokenizar qualquer coisa, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui com as milhas, ela é Solidity, né? Ela é Ethereum. Tá. É que eu tenho uma grande pergunta para ti agora. Fala. IA e essa tecnologia robótica, eles vão precisar de bastante o quê? Token. Não, materiais como prata, esse tipo de coisa, não vão? Então, vão, mas aí esse movimento, quando você fala de IA, a gente está caminhando. Se você pegar todas as IAs, elas cobram como? Tokens. Aham. Não é cripto, mas é token. Tá, Então tudo é token. token. Token de processamento, token de whatever. Uhum. Eu estou enxergando que nesse futuro próximo, imagina que as IAs, elas conseguem pagar seu próprio processamento. Como que elas poderiam pagar seu próprio processamento? Uhum, essa é a minha pergunta. Criptomoeda. Tá. Ela adquire e paga seu próprio processamento. Tá? Uhum. Vai entrar numa espiral de merda, que eu acho que é a sua pergunta. Hum. Né? Porque você precisa de mais processadores, você precisa de mais minérios, você precisa de mais níquel, você precisa de mais cobre, você precisa de mais ouro, você precisa de mais tudo. Exato. Hoje em dia a Tá? gente vê aqueles robôs de IA que estão fazendo, Então, por exemplo. aí eu vou caminhar, eu imagino que seja muito parecido com o que o Sam Altman está pensando. Hum. Né? E você lembra que a gente tinha chip ASICs, né? Sim, ASICs, para quem não sabe, né, são os chips de aplicação específica, sim. que a gente usa muito ASICs para Para mineração. mineração de Bitcoin. É. Porém, eu imagino que a gente vai ter algum tipo de ASICs para IA. Uhum. E isso foi uma das coisas que foi mencionado pelo próprio Sam Altman quando ele pediu US$ 1 trilhão de investimento, porque ele queria tirar do monopólio da Nvidia as placas e processadores da Nvidia. Tanto que quando começaram a fazer o investimento agora na Radeon, né, o projeto dos Estados Unidos começou a investir na Radeon, as ações da A Radeon sobre Radium, tu diz Radeon. o token? Não, a placa de processamento. A principal concorrente da placa da Nvidia é a Radeon, Tá. não token. Não, nada a ver Placa com de a vídeo. cripto. Placa de vídeo. Aham. Porque você tem, nas placas de vídeo, antigamente tinha uma briga entre Radeon e GeForce. Nvidia. Isso. Porque GeForce é Nvidia, né? É. Aí você tem, a principal concorrente antigamente era a Radeon, mas ela meio que quase saiu do mercado. E Aham. agora, com o que aconteceu, eles tiveram um investimento. Se eu não me engano, as ações da Radeon subiram 30 e poucos por cento, né? E aí ela entra como a principal concorrente da Nvidia. Eu imagino que assim, isso foi um movimento que aconteceu colateral ao que o Sam Altman tinha pedido, que ele queria criar placas do zero para IA. Pediu 1 trilhão. Não rolou. Então acho que agora foi para Radeon, porque é mais fácil você contratar alguém que sabe o que está fazendo. Uhum. Né?
Então a briga de processadores, a briga de processamento, ela vai continuar. E fazer isso com que isso seja sustentável também. É, e eu acho que a gente tá com uma corrida meio perdida já. A gente vai Hum, ficar ou dependente, principalmente da China, ou dependente dos Estados Unidos. E eu acho que a China tá na frente nessa briga, tá? Uhum. Principalmente por causa do que eles têm lá de tecnologia. Você pega Shanghai, você pega até aquelas. Cara, Os caras não têm como medo que é o de nome? nada, não tem É medo de aquela. imitar, não tem medo de nada. Aquela cidade que é a principal da Tencent lá. Ai, caramba, esqueci o nome da cidade. Não tem problema. É uma cidade assim, a cidade, 99% é funcionário da Tencent. E é uma cidade de tecnologia, tipo, absurda, absurda. A gente tá muito atrás, a gente não faz nem ideia do que existe lá fora. Quando você fala do Brasil em nível de tecnologia, eu fico. O pessoal pode falar, não, você tem que ser brasileiro, tem que ter orgulho. Não, pelo amor de Deus, pessoal. Isso daí é ser cego pro que a gente tá vivendo. Ah, precisamos começar a desenvolver aqui. Claro que a gente precisa desenvolver aqui. Só que a gente não tem nem a lição de casa do beabá feito. Não adianta você ser brasileiro, ser orgulhoso, e a gente não tem nem a lição de casa. Fica muito complicado. Não tem nem como competir, né, cara? Não tem Não, nem como competir. até é que o Brasil tem vantagens, que é extensão territorial. É, É extensão é territorial. bom e é ruim. É bom e é ruim. O Brasil é um país que, assim, nunca viu uma guerra de perto. É, Nunca viu. Ah, teve a Guerra do Paraguai, teve a Guerra... Mano, isso daí não é nem perto de uma guerra. Se você quer ver guerra, o que a Europa viveu de guerra nesses últimos 500 anos, 1000 anos, cara, é pancadaria, pancadaria atrás de pancadaria. uma das, das moedas mais fortes na época daquela guerra foi do Marco Alemão, que foi para a zero. Tipo assim, É. pô, Alemanha, prum. Agora você pega, você olha e você fala, você olha o Brasil e você fala assim, o Brasil é difícil de ser invadido. Por quê? Porque o Brasil não tem fronteira, o Brasil quer dizer, fronteira tem pro lado de dentro, e aí você entra, pega Mato Grosso do Sul, Paraná, aquelas fronteiras, aquelas zonas verdes ali, é difícil de, você não consegue, não, você não tem como você ter um controle de fronteiras Aham, ali. É impossível, uhum. né? Então ali o negócio come solto ali, É, né? isso é uma Tipo, loucura, né? é uma loucura. A extensão territorial do Brasil é ridícula, ridícula de E, grande. e o grande problema também um grande problema também é esse, né? Porque a gente tem vários, por exemplo, se a gente um país que normalmente os países que dão mais certo são os países onde não tem tanta expansão territorial. E os que tem como os Estados Unidos, que cada estado tem um controle melhor, como se fosse Tem mini suas próprias países, leis. tem Isso, suas tem suas próprias, próprias leis. como se fosse cada estado é um país, um mini país, né? Exato. E isso é um grande problema. Imagina, pô, São Paulo produz ahn, de cada 100 mil reais que São Paulo produz e manda para Brasília, volta 8 mil reais para São Paulo, Sim. entendeu? E aí é muito louco, assim, eu vou até falar uma coisa que é pecado, que eu tô lendo aqui, ó, imposto é roubo, ó, desacorde. Eu já acho que imposto não é o problema. E eu explico por quê. Tá, Tá? Por que que o imposto não é problema? O imposto, se ele fosse muito bem utilizado, concordo, se ele fosse, o Brasil é um país rico pra um caralho, concordo pra com um você. caralho. O imposto não é o Não é, problema. não é o problema. Não, Só não que é. assim, no Brasil, o imposto é roubo. É isso que eu. Sim,
É isso aqui que eu quero dizer. É No que Brasil, o imposto é ruim. porque não Agora, tem se retorno, porque exato. ele não Agora, se volta tu para as pegar pessoas. pra mim e pegar metade do meu salário e agora tu me der uma Melhor puta hospital, educação, melhor não, puta mas negócio, a Alemanha é desse jeito, é, você pega outros países são e lá na Europa é cheio de país assim, cara. você pega o próprio Japão, você pega assim, tem países Aham. que você pega e você vê que o sistema público funciona pra caralho. E o Brasil é o tipo de país que já deveria ser país de primeiro do mundo há muito tempo, mas não é por causa do roubo, sim, do roubo de tudo quanto é Do lado. lado É sistêmico. sistêmico. E o roubo é sistêmico e é escoado em todos os níveis. Todos os níveis. Não é tipo assim, não é que o roubo é uma coisa que acontece só lá em cima. O roubo começa lá de cima e vai descendo em cascata. É cultural, né? É cultural, porque você quer tirar vantagem de todas as outras pessoas de qualquer jeito. Você não quer dar, assim, tipo assim, se você tem um parceiro, o cara quer arrancar o seu dinheiro, o cara não quer crescer junto com você. Aham. Bom, eu acho que esse assunto e essa pauta dá muito mais coisa, dá pra gente falar muito mais. Eu vou chamar novamente você pra gente conversar de novo, mas a gente já estourou o nosso tempo aqui. Eu queria te agradecer por ter vindo hoje, Juliano. Queria que tu deixasse aqui uma mensagem, olhando aqui para a câmera, uma mensagem sobre o momento atual que a gente está vivendo, criptomoedas, IA e todos os seus contatos aí para o pessoal te seguir. Bom, pessoal, tecnologia é meio e é ferramenta, né? Se você pegar uma ferramenta, você pode usar ela para se cortar, para se matar, matar os outros, ou você pode usar essa ferramenta para prosperar, construir coisa, construir casa, construir uma vida melhor. E realmente tecnologia pode ser esse meio. Então, se bem utilizado, a gente vai conseguir realmente transformar a vida das pessoas. E a partir de cultura, a partir de conhecimento, a partir de informação, eu acho que a gente consegue avançar, né? E se vocês quiserem me acompanhar, eu falo mais dessas loucuras, dessas provocações, @Juliano Kimura. Eu tenho também um blog, que é o julianokimura.com.br, e lá, inclusive, eu estou desenvolvendo meu estudo sobre a era da internet morta, que é a próxima era da internet. Eita. Bom, vou ver, ainda não vi. Beleza. Legal, muito obrigado, Juliano. Abraço Valeu, e guri. vamos aí, vamos continuar. Valeu. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado e continue nos acompanhando.